tarde, crianças! A atividade de hoje é no livro de História, na página 26. Então, pegue o livro de vocês, o lápis e a borracha e o caderno de História. Nessa atividade, a gente vai usar o livro e o caderno de História, caso não tenha espaço nas páginas para responder, tá bom? O capítulo de hoje é sobre medir a passagem do tempo. Então, em uma aula lá na sala de aula, a gente trabalhou com relógio de sol. Vocês se lembram o dia que a gente fez o relógio de sol? A gente foi lá fora, fez o relógio no pratinho, tipo esse reloginho que está aqui, ó, no número 1. E aí a gente mediu o tempo e o horário colocando o relógio no sol, com a sombra do sol. Foi muito divertida essa aula, não é mesmo? Tava calor, calor. Então, acompanhe a leitura para a gente poder responder as questões. Medir a passagem do tempo. Antigamente, os elementos da natureza eram usados para marcar a passagem do tempo. Os relógios que conhecemos hoje surgiram com base na observação do movimento do Sol e de outras estrelas. Número 1, relógio de Sol. Há mais de 2.000 anos, foi o primeiro relógio da humanidade. Um ponteiro projetava a sombra do Sol em algumas marcações. Quando o Sol estava a pino no céu, a sombra desaparecia. Era o meio-dia. Foi a partir dessa descoberta que povos antigos criaram a divisão de 24 horas. Olha que bacana. Lá na USP, na Universidade de São Paulo, tem um relógio de sol na praça da USP. E é bem legal. Então você pode dar uma pesquisada na internet sobre relógio de sol e ver alguns lugares do país que tem esse relógio de sol, ou até em outros países. Então fica uma pesquisa bem bacana para você fazer. Então aqui quando era de manhã, ó, mostra o reloginho, ó, aparecendo a sombra aqui marcando o horário, e à tarde também, ó, marcando o horário. Depois do relógio de sol, surgiram outros métodos. Relógio de água. Contava as horas de acordo com o escoamento da água em um recipiente. Relógio de vela. Marcava um período pela velocidade com que a cera derretia. E a ampulheta usava areia para determinar uma fração de tempo. Número 2. Observação das estrelas. Indígenas Tupi-Guarani. Alguns povos indígenas, como os Tupi-Guarani, utilizavam a posição do Cruzeiro do Sul para contar as horas durante a noite. A constelação da linha, a constelação dá uma volta completa em 24 horas, desde a posição cruz deitada entardecer até a cruz de pé, meio da noite, há um intervalo de 6 horas. Então, aqui a cruz deitada e depois de 6 horas a cruz de pé. Então, assim os tupi-guaranis contavam a passagem do tempo. Então, agora no seu caderno de história, você vai colocar o cabeçalho com a data de hoje, tá bom? O título dessa página, ó, medir a passagem do tempo, e vai responder essas questões aqui, a 1, a 2 e a 3, com base neste textinho que está nessas duas folhas. Então, número 1, por que os primeiros relógios mecânicos ficavam em lugar público? Então, você vai procurar aqui aonde está o relógio mecânico. Olha só, número 3 aqui, o relógio mecânico. Os primeiros modelos eram muito caros e tinham grandes engrenagens. Ficavam em lugares públicos, como torres de igrejas. Eles não eram muito preciosos e tinham que ser ajustados todos os dias. Aí você vai reler esse textinho que a Pro leu para você e vai responder aqui a número 1, tá bom? Aqui, ó, tem vários modelinhos de relógios, é uma linha do tempo do relógio, ó. Relógio de bolso 1500, relógio de pêndulo 1600, relógio de pulso anos 1800, relógio de quartzo 1900 e o relógio digital final dos anos 1900. O relógio mecânico
deu origem a outras invenções. Nos aparelhos mais antigos, era preciso dar corda para fazê-los funcionar. Essa função manual foi substituída pela bateria dos relógios atuais. Então, aqui tem uma linha do tempo dos tipos de relógios. Voltando aqui para a questão, número 2. Qual constelação os Tupi-Guarani observavam para saber as horas da noite? Então, aqui, ó, observação das estrelas. Você vai reler esse trechinho para responder essa questão, tá bom? Aí você responde bem completinha. A constelação era... e coloca lá o nome da constelação. Vamos tentar responder sempre as questões bem completa. Número 3. Em que tipo de relógio você costuma consultar as horas? Hoje, em que tipo de relógio você costuma consultar as horas? No relógio de pulso? Em um relógio de parede que é digital? Digital é aquele relógio que aparece os numerozinhos, igual o relógio do celular. Ou um relógio de ponteiro? Aonde você consulta as horas? Na próxima página, página 28, é o capítulo 4, presente, passado e futuro. Ontem, hoje e amanhã. Então, hoje é o presente. Ontem foi passado e amanhã é o futuro. O tempo pode ser dividido em presente, passado e futuro. O passado é o que já aconteceu. Pode ser um passado próximo, como o dia de ontem, distante, como o dia em que você nasceu, ou mais distante ainda, como o dia em que seu avô nasceu. O presente é o que está acontecendo agora, enquanto você lê este livro, por exemplo. E o futuro é o que ainda vai acontecer, é o amanhã, o mês que vem, o ano que vem e assim por diante. Então, aqui tem dois amiguinhos brincando e conversando. O primeiro amiguinho diz assim: hoje o dia está bom para empinar pipa. Se não chover amanhã, vamos ao parque? O coleguinha dele responde: ontem choveu, tivemos de brincar dentro de casa. Então, com base neste textinho, a gente vai responder estas questões dessa página 29. Número 1. Leia os balões e escreva se cada situação corresponde ao presente, ao passado ou ao futuro. Estou guardando os meus brinquedos. O que essa menininha está fazendo aqui e o que ela está falando representam o presente, o passado ou o futuro? Amanhã será aniversário do meu irmãozinho. O que esse menininho está falando representa o presente, o passado ou o futuro? Você vai escrever aqui. No ano passado, nós viajamos para Ilhéus, na Bahia. Então, a recordação desse menininho representa o presente, o passado ou o futuro? Você vai escrever aqui. Quando eu tinha 1 ano, falei minha primeira palavra, mamãe. O que ela está recordando representa o presente, o passado ou o futuro? Você vai escrever nesta linha aqui. Número 2. Complete as frases pintando o quadrinho correspondente. O que aconteceu ontem é presente, passado ou futuro? Aí você vai pintar somente um quadradinho, que corresponde ao que aconteceu ontem. O que está acontecendo agora é presente, passado ou futuro? Você vai pintar apenas um quadradinho que corresponde ao que está acontecendo agora. O que vai acontecer amanhã é presente, passado ou futuro? Você vai pintar apenas um quadradinho do que representa o que vai acontecer amanhã. Tudo bem? Então, estas são as atividades de hoje. Não esquece de colocar a data aqui em cima. Hoje é dia 18/6. Coloca a data para Pro, tá bom? Virou a página, coloca a data aqui também. E no caderno, para responder as questões de história dessa página aqui, que aqui não vai caber,
coloca a data também, tá bom? A data e o título aqui da página. Quando for tirar foto, pessoal, vou dar uma dica para ajudar a mim e a vocês, tá bom? Tira a foto da página assim inteira, ó. Fica mais fácil para corrigir e para salvar os arquivos, senão fica muita foto para salvar, tá bom? Tira a foto do livro assim, ó, página inteira, tá? Boas atividades, qualquer dúvida, chama a Pro que a Pro ajuda.